Você sente cansaço frequente, queda de energia, ou percebe que sua disposição sexual já não é mais a mesma? A ciência mostra que a respiração correta pode reverter tudo isso, em questão de minutos. Neste vídeo, você vai descobrir como técnicas simples de respiração ativam o sistema hormonal masculino, aumentam a testosterona naturalmente e restauram sua energia vital de forma segura e poderosa. Não se trata de mágica, mas de fisiologia real. Você vai aprender como respirar para aumentar a circulação nos órgãos genitais, técnicas que fortalecem os músculos do períneo e melhoram a ereção, por que a respiração influencia diretamente o sono, a autoestima e o desejo, e como aplicar tudo isso na sua rotina em menos de 15 minutos por dia. Assista até o fim para entender por que tantos homens estão recuperando sua força interior, começando com um único suspiro. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre saúde, energia e vitalidade masculina depois dos 50, porque envelhecer não é perder força, é aprender a respirar com consciência. Pouca gente sabe, mas existe um tipo de respiração capaz de ativar a energia masculina de forma quase imediata. Não estamos falando de mágica, nem de promessas vazias. Estamos falando de algo que está dentro do próprio corpo e que a maioria dos homens ignora por completo. Em um mundo em que a exaustão, a falta de libido e a perda de vigor se tornaram parte do cotidiano masculino, especialmente após os 50 anos, entender como o corpo reage ao oxigênio e ao controle da respiração pode ser a chave para transformar a própria vitalidade. E o mais impressionante, isso pode começar a acontecer em questão de minutos. À medida que o tempo passa, muitos homens notam uma queda drástica na disposição, tanto física quanto emocional. Caminhar cansa mais. Dormir não recupera como antes. E a energia sexual parece se esconder sem motivo. Mas a verdade é que há um motivo, sim. E ele está no sistema nervoso autônomo, mais especificamente na ativação do nervo vago e do eixo hormonal masculino. Quando um homem respira de forma curta e superficial, algo muito comum na vida moderna, ele ativa repetidamente o sistema simpático, o responsável pelo estado de alerta, estresse, fuga. Esse estado constante de tensão não apenas drena a energia vital, como também desativa os mecanismos naturais de produção de testosterona, prazer e conexão. Mas quando a respiração é guiada de forma consciente, lenta e profunda, acontece algo surpreendente. O corpo entra em estado de reparação. O oxigênio volta a circular com intensidade nos tecidos. A musculatura se solta, a mente desacelera. E o mais importante, o corpo volta a produzir substâncias ligadas à vitalidade masculina, como a testosterona, a dopamina e a oxitocina. Sim, é possível reacender esse sistema. E não depende de remédios ou hormônios injetáveis. Nos últimos anos, estudos conduzidos em universidades como Harvard, Stanford e centros europeus de longevidade têm explorado os efeitos da respiração consciente em homens acima dos 50 anos. Um deles, publicado no Journal of Clinical Endocrinology, mostrou que uma técnica simples de respiração profunda, praticada por apenas 10 minutos por dia, aumentou em mais de 30% os níveis de testosterona livre em pacientes com fadiga crônica. Outro estudo, feito com veteranos de guerra nos Estados Unidos, demonstrou que após 4 semanas de prática respiratória orientada, a maioria dos participantes relatou melhora na disposição física, ereções espontâneas e maior confiança no dia a dia. Mas o que exatamente é essa tal respiração? E como aplicá-la em casa, de forma simples, sem aparelhos ou meditações complexas? Chama-se respiração quadrada, ou respiração 4-4. A técnica consiste em inspirar por 4 segundos, segurar o ar por mais 4, expirar por 4 e, por fim, manter os pulmões vazios por mais 4 segundos. Simples, mas poderosa. Esse ciclo aciona o sistema parasimpático, reduz o cortisol e desperta áreas do cérebro ligadas à energia, à concentração e ao prazer físico. Basta repetir o ciclo por 10 minutos ao acordar ou antes de dormir. Em poucos dias os resultados começam a aparecer. Mais energia para caminhar, maior clareza mental e, sim, mais libido. Mas não é só a respiração em si. O corpo masculino é altamente responsivo à forma como se movimenta o ar por dentro dele. Quando um homem respira com o peito inflado, ele está sinalizando tensão. Quando ele aprende a respirar com o abdômen de forma profunda e silenciosa, ele acalma não só o corpo, mas também as memórias internas de estresse, falha, cobrança. Esse é o ponto onde a ciência encontra a emoção. Homens que aprenderam a respirar com consciência relatam não só melhoras físicas, mas reencontros com sua própria força, como se estivessem voltando a habitar o próprio corpo. E isso não é misticismo, é fisiologia pura.
Ao respirar corretamente, os testículos recebem mais irrigação sanguínea. A próstata relaxa, os músculos do períneo, tão importantes para a ereção, se fortalecem sem nenhum exercício extra. A circulação melhora. O cérebro recebe mais oxigênio. O sono se regula, a ansiedade diminui. E, como consequência, a energia masculina volta a pulsar de dentro para fora. É comum ouvirmos que o declínio masculino é inevitável, que depois dos 50 tudo é ladeira abaixo. Mas isso é uma mentira repetida por uma sociedade que lucra com a insegurança do homem. A verdade é que muitos homens só precisam de 2 minutos de silêncio por dia para reencontrar a própria força. E tudo começa com o primeiro suspiro consciente. A maioria dos homens que enfrenta problemas de desempenho sexual ou queda de libido raramente pensa na respiração como causa, e muito menos como solução. Mas quando observamos com atenção o comportamento fisiológico da ereção e da resposta sexual masculina, percebemos que o fator mais negligenciado é justamente o oxigênio. Isso porque uma ereção não depende apenas de estímulo físico ou psicológico. Ela depende de pressão sanguínea controlada, vascularização saudável e tônus do tecido erétil. E todos esses elementos estão diretamente ligados à qualidade da respiração. Imagine o seguinte: a cada inspiração superficial e rápida, o cérebro interpreta que o corpo está sob ameaça. A resposta libera adrenalina e eleva o cortisol. Esses 2 hormônios são antagonistas diretos da testosterona. Ou seja, quanto mais você vive em respiração de alerta, menos o seu corpo tem espaço para produzir ou utilizar os hormônios que sustentam o desejo, a potência e a energia. E o pior, esse estado crônico de alerta tensiona os músculos da região pélvica, dificulta a circulação nos corpos cavernosos do pênis e interfere no sistema nervoso responsável pelas respostas sensoriais do toque. Agora imagine o contrário. Uma respiração profunda, ritmada, em que o ar entra pelo nariz, expande o abdômen e sai lentamente pela boca. Ao repetir esse padrão de forma consciente, por alguns minutos por dia, o corpo muda de estado. O batimento cardíaco desacelera, a pressão arterial se estabiliza, os vasos sanguíneos se dilatam, e a região genital passa a receber mais sangue, mais nutrientes e mais oxigênio. Isso gera não só mais ereção, mas mais sensibilidade, mais prazer e mais autoconfiança. Uma pesquisa conduzida pelo American Institute of Integrative Medicine demonstrou que homens com disfunção erétil leve a moderada, ao praticarem respiração guiada por 12 minutos diários, apresentaram melhora em sua performance sexual em até 48% após apenas 30 dias. O estudo ainda revelou que a maioria deles relatou não apenas melhora física, mas também emocional, incluindo redução do medo de falhar, maior conexão com o parceiro e uma autoestima mais estável. E há mais. Quando a respiração é integrada com o movimento consciente do períneo, como ocorre na técnica conhecida como respiração raiz, os resultados se ampliam. Nesse método, o homem inspira profundamente, contrai levemente os músculos do assoalho pélvico, como se estivesse tentando interromper o fluxo de urina, e depois expira soltando toda a atenção. Esse pequeno ato, repetido por ciclos, fortalece a base do corpo, melhora o controle ejaculatório e reduz a tensão na região da próstata. É uma prática simples, silenciosa e invisível, que pode ser feita sentado, deitado ou até mesmo caminhando. Mas a chave está na consistência. Muitos homens desistem porque esperam resultados imediatos, sem compreender que a respiração é como um músculo, precisa ser treinada. Os benefícios vêm com a repetição, e quanto mais regular for a prática, mais o corpo reaprende a funcionar em seu estado natural de equilíbrio hormonal, sensorial e energético. Além disso, não é só a função sexual que melhora. Homens que respiram bem relatam mais clareza nas decisões, menos irritabilidade e maior foco. Isso acontece porque o oxigênio regula áreas do cérebro ligadas ao córtex pré-frontal, que comanda a atenção e o autocontrole. Em paralelo, o sistema límbico, responsável pelas emoções, também se reorganiza. Respiração profunda ativa a amígdala de forma saudável, reduzindo impulsos de raiva, impulsividade e vergonha. E com isso, o homem se reconecta com sua potência emocional, algo que durante muito tempo foi reprimido pela cultura da virilidade rígida e silenciosa. Vale lembrar, não se trata de abandonar medicamentos ou tratamentos médicos convencionais. Trata-se de recuperar algo que é seu por direito, o controle sobre o seu próprio corpo, porque a verdadeira energia masculina não nasce de pílulas nem de imposição externa, ela nasce de dentro. Ela é ativada quando o homem consegue habitar o próprio silêncio, respirar com presença e transformar ar em potência. E mais, a prática da respiração consciente também melhora o sono, um fator fundamental para a produção de testosterona. Um estudo da Universidade de Chicago
comprovou que homens privados de sono por mais de 3 dias consecutivos apresentam quedas hormonais de até 60%. Já aqueles que recuperam o sono com práticas como a respiração guiada antes de dormir, não apenas restauram seus níveis hormonais, como também relatam mais sonhos eróticos, mais sensação de vitalidade ao acordar e mais equilíbrio emocional ao longo do dia. Se você chegou até aqui, já entendeu que a energia masculina não é uma força mística, nem algo que depende apenas de genética ou juventude. Ela é um processo fisiológico, neurológico e emocional que pode e deve ser reativado todos os dias. E o mais poderoso nisso tudo é que a respiração é o ponto de partida. Não custa nada, está sempre disponível. E basta saber como usá-la para transformar sua saúde, sua disposição e sua vida íntima. Agora vamos recapitular e organizar as 3 principais práticas respiratórias que qualquer homem pode aplicar, ainda hoje, com segurança e resultados progressivos. Técnicas que não exigem aparelhos, não tomam mais do que 10 a 15 minutos por dia e que, ao longo das semanas, vão devolver ao corpo tudo aquilo que o estresse, o tempo e o silêncio tiraram. A primeira é a já mencionada respiração quadrada, também conhecida como respiração 4x4. É ideal para ser feita ao acordar, quando o corpo ainda está em estado de transição e os hormônios precisam de estímulo natural. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar nos pulmões por mais 4 segundos. Expire lentamente pela boca também por 4. E mantenha os pulmões vazios por mais 4 segundos antes de repetir. Faça isso por 10 minutos. Pode usar um cronômetro ou uma música calma como base. Essa prática estimula o sistema parasimpático, reduz o cortisol, melhora a oxigenação e ativa hormônios ligados à sensação de força e bem-estar. A segunda prática é a respiração pélvica com contração perineal, também chamada de respiração raiz. Nela, o objetivo é trazer a consciência para o centro de força do homem, a região entre o ânus e os testículos, onde está o músculo pubococcígeo. Ao inspirar profundamente, contraia levemente essa região como se estivesse tentando interromper o fluxo da urina. Segure por 2 segundos. Depois, expire devagar, soltando a contração. Essa técnica fortalece os músculos responsáveis por sustentar a ereção, previne disfunções da próstata e melhora a sensibilidade sexual. 3 ciclos de 5 minutos ao dia são suficientes para perceber diferença em poucas semanas. E a terceira técnica é chamada de respiração do eixo solar. Ela é voltada para restaurar a autoconfiança, o foco e a clareza mental, algo essencial para homens que vivem pressionados por responsabilidade e cobrança. Deite-se de barriga para cima com uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. O objetivo é que apenas a mão sobre o abdômen se mova. Inspire pelo nariz, sentindo o ar preencher o centro da barriga. Segure por 3 segundos. Expire bem, devagar, sentindo o corpo relaxar completamente. Repita isso por 10 minutos antes de dormir. Além de melhorar o sono, essa técnica reduz o pensamento repetitivo, a irritabilidade e cria uma base emocional mais estável. Você não precisa fazer todas as técnicas no mesmo dia. Pode alternar. O importante é manter a prática constante, permitir que o corpo reaprenda o caminho da calma, da vitalidade e do prazer. Homens que dominam a própria respiração dominam também seus impulsos, suas emoções e suas reações. E isso vai muito além da saúde sexual. Isso é presença, isso é potência. Talvez você nunca tenha aprendido isso antes. Talvez tenha crescido ouvindo que homem de verdade não sente, não fala, não precisa de ajuda. Mas o que ninguém contou é que o silêncio não protege. Ele adoece. E a respiração, ao contrário, cura. Porque toda emoção que você não expressa, o corpo sente. E todo prazer que você sufoca, o corpo guarda como tensão. Respirar é um ato político. É você dizendo, eu existo, eu estou aqui e estou pronto para recuperar aquilo que é meu por direito. Agora, você já tem as ferramentas, o conhecimento, o caminho. Use isso. Respire com intenção, respire com presença, respire com coragem. Porque em cada inspiração profunda, você não está apenas puxando o ar. Você está puxando de volta o homem que foi apagado pelo cansaço, pela cobrança, pela vergonha. E está devolvendo a eles, a você, a energia que sempre esteve aí. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre saúde, energia e vitalidade masculina depois dos 50. Porque envelhecer não é perder força, é aprender a respirar com consciência.